O professor Hofstede, ele se tornou uma referência mundial há cerca de 40 anos, quando ele começou a estudar a questão da cultura nacional, primeiramente, e a partir daí ele fez uma pesquisa que foi referendada, foi retrabalhada através de vários pesquisadores. Hoje ele é uma referência mundial. Se você entrar no Google e digitar cultura nacional, enfim, vai aparecer o nome dele, né? Ele é uma das pessoas mais citadas no mundo na área de cultura. Mas o que é a pesquisa dele? Ele identificou uma série de fatores que identificam e diferenciam as culturas de diversas nações. E aqui eu já queria fazer uma parte, né? A gente chama de nação e não de países, porque alguns países podem ter nações diferentes e nações podem transcender países, né? Então, você pegar, por exemplo, o caso típico aí da Espanha, que tem lá toda aquela questão de separatismo, vai, não vai e tal. Então, a Espanha pode ter várias nações, né? E você pode ter uma nação que, né, enfim, ultrapassa um país. Então ele chama de cultura nacional, até que ponto uma cultura é diferente. Então, claramente a gente sabe, né, que nós nos comportamos diferentemente aqui no Brasil do que se comporta a China, a Espanha, né, a França, etc. Então, havia a possibilidade de serem dezenas, centenas de padrões para você entender essas diferenças entre nações, e depois de muito estudo estatístico, confirmações, etc., ele chegou originalmente em 4 dimensões e hoje estamos com 6 dimensões que são validadas estatisticamente para diferenciar. E, de novo, vários estudiosos e tal fizeram e refizeram esses estudos. Então esse é o estudo do professor Hofstede. Então, com isso você consegue entender por que uma nação tem comportamento diferente de outro. É muito interessante. Uma empresa multinacional, uma empresa global que esteja presente em 10, 15, 20 países, ela pode ter mais entendimento, mais facilidade para que seus gestores que são deslocados, são transferidos, são expatriados, tenham mais facilidade inicial, em vez de ter que aprender na raça, né? Eu vou trabalhar daqui na Suécia, eu vou daqui no Japão e tal. Ele pode, a priori, aprender a cultura desses países, né? E saber como gerenciar, porque esse é o trabalho que nós fazemos, de como a gente pode capacitar um gestor e ele saber antecipadamente, se sensibilizar que a cultura daquele país, daquela nação, é diferente da sua de origem. E, portanto, ele pode aprender que gerenciar naquele país é diferente de gerenciar no seu. Vou dar um exemplo. Você, nos Estados Unidos, espera-se que o chefe, quando fale alguma coisa, seu subordinado questione, tenha iniciativa, faça pontos, ou seja, espera-se um ambiente, vamos dizer, participativo. Então, por exemplo, em outras culturas, como na China e outros países mais do Oriente, não se espera esse mesmo tipo de comportamento. Na China ou mesmo no Japão, na Coreia, é muito menos esperado que um subordinado questione seu superior. Então, se um americano vai gerenciar, ou mesmo nós brasileiros, né, formos gerenciar no Japão, na Coreia, e tivermos a expectativa que um subordinado vá ter iniciativa de questionar o seu chefe e passarmos a tomar a decisão, mas ninguém me questionou, eu passei lá para todo mundo, eu achei que estava certo porque ninguém falou nada. Bom, é porque lá ninguém fala nada mesmo, né? Lá todo mundo pressupõe que o chefe é quem sabe tudo. E ninguém jamais vai questionar o chefe. Então, eu preciso entender essas sutilezas culturais, porque senão eu vou quebrar a cara. Ou vice-versa. Um japonês que vier trabalhar no Brasil e ele espera que aqui ninguém questione, ele quebra a cara também, né? Porque aqui todo mundo vai questionar o tempo todo. E aí ele vai falar, como assim? Estão questionando minha autoridade? Eu sou o chefe. Como é que o cara está me questionando? Então, mas é só uma questão cultural. Então, é importante então que se faça o que a gente chama de aculturamento, né?
Então, a gente ajuda gestores a fazerem aculturamento, aculturação, como a gente chama, e isso tudo é feito a partir dos estudos, no nosso caso, dos estudos do professor Hofstede.